Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de História e Geografia, iremos revisar os nossos conteúdos do trimestre, né? Porque está chegando aí a nossa avaliação. Foi postado aí no Delta os conteúdos que iremos estudar para a nossa avaliação, certo? E a tia aqui vai fazer uma breve revisão desses conteúdos para que vocês possam fazer uma excelente avaliação, uma excelente prova. Peguem aí, por favor, o seu conteúdo de provas. No nosso conteúdo de História e Geografia, a nossa prova será no dia 16. O que vai cair, tia Angélica? Cidadania no passado e no presente, cultura e religião, patrimônio cultural dos povos antigos e em geografia irá cair região Nordeste e região Centro-Oeste. Vamos dar uma breve revisão desses conteúdos, turminha? Peguem aí também, por favor, as folhas. Quais são as folhas, tia Angélica? Essa folha aqui, onde está a atividade de revisão, explique com suas palavras o conceito de cidadania. Aí nós temos outra aí, ó, onde começa assim, sobre a cidadania na antiguidade. Descreva a importância de se preservar um patrimônio cultural. E na número 9, fala aí, já começa a revisão de geografia dos estados e capitais da região Centro-Oeste, estados e capitais da região Nordeste. Vamos fazer aí uma breve revisão desse conteúdo. Peço a vocês que coloquem aí na página 66 do livro de História, certo? Os conteúdos de História estão disponibilizados para vocês estudarem no livro, Geografia no caderno, tá certo? Vocês podem aí estudar todo o conteúdo que a tia Angélica, todas as páginas, atividades que a tia Angélica propôs aí para vocês, tá bom? Nós vamos começar revisando aí o que é cidadania, gente. Nós falamos aqui que cidadania, ela tem a ver com os direitos e deveres, né, de toda a comunidade. Mas essa ideia de cidadania não foi assim no início aí, ó, antigamente, essa ideia de cidadania não é a mesma ideia que nós temos hoje, não é isso? Nós vimos que antigamente tinha uma diferença muito grande, né? Entre homens, mulheres, entre pobres e ricos. Então, essa ideia de cidadania foi melhorando, foi desenvolvendo no decorrer do tempo, dos anos, né? Da história. Olhem aí, gente, ó. Vamos ler aí na página 66, fazendo um breve resumo. Você já deve ter ouvido falar da palavra cidadania, mas quem sabe o que é que ela significa? Quem é cidadão? Olhem só, a palavra cidadania refere-se aos direitos e deveres de um indivíduo. Então, todo indivíduo, ele tem direitos e tem deveres. Todo cidadão tem direitos e deveres. Mas antigamente, gente, essa ideia de cidadania, esses direitos e deveres era para alguns, era para a minoria, era para aqueles que tinham condições. Quem tinha mais direito, às vezes, era o homem, mais do que a mulher. E essa ideia foi se modernizando, foi melhorando ao longo dos anos. Então, lá na Babilônia, um dos primeiros tratados jurídicos de que se tem registro, o Código de Hammurabi, organizado há cerca de 3.800 anos, ele dividia, né, a sociedade entre trabalhadores livres, escravos e ricos. Então, tinha os direitos e deveres dos trabalhadores ricos, dos escravos e dos ricos. Então, esse direito, esses deveres não eram o mesmo para todos, tinha uma diferença. E nós vimos isso aí nas nossas aulas, né? Então, de acordo com esse conjunto de leis, os delitos contra a população que tinha mais propriedade eram punidos com maior severidade. Havia também uma diferença entre homens e mulheres, como a tia Angélica falou aqui. Então, lá na antiguidade, essa ideia de cidadania, né, de direitos e deveres, ia atingir mais a uns do que outros. Uns teriam mais direitos, outros menos, né? Então, tinha uma diferença aí de direitos e deveres para homens e mulheres. Decisões políticas na antiguidade. Então, na Roma Antiga, cidade que atualmente é a capital da Itália, os direitos e a participação dos cidadãos também não eram estendidos a todas as pessoas.
Há mais de 2000 anos, a sociedade era dividida em classes. Grandes proprietários de terra, que eram chamados de patrícios. Então, quem eram aí os patrícios? Os patrícios eram aqueles que tinham grandes proprietários, eram donos de propriedades de terra. Eles tinham grandes propriedades. Então, eles eram chamados de patrícios. Então, eles tinham direito a várias coisas, eles tinham mais direitos, como acesso a cargo público. E aí tinha também os plebeus. Quem eram os plebeus? Os plebeus eram os artesãos, os camponeses, os comerciantes, né? E outros trabalhadores livres que não podiam se casar com patrícios. Então, os patrícios eram aqueles que eram donos de grandes propriedades. Os plebeus eram os artesãos, os comerciantes. Plebeus nessa época, né, não podiam se casar com patrícios. Beleza, turma? Eu lembro que até no dia dessa aula aqui, a tia Angélica deu um exemplo aí daqueles filmes, né, que tem aí os reis, né, os contos de fada, que eram os reis, eles não podiam casar com as plebeias, né? Então, é mais ou menos isso. Então, os patrícios, eles eram os grandes proprietários, eles que dominavam, eles que tomavam decisões políticas. Os plebeus eram os artesãos, comerciantes, e os plebeus, eles não podiam casar com os patrícios. Somente patrícios podiam casar com patrícios e somente patrícios podiam tomar decisões políticas, tá certo? E por anos eles lutaram, os plebeus eles lutaram para obter direitos iguais. Então eles foram em busca para que esses direitos fossem iguais tanto para patrícios quanto para plebeus. Aí, o que aconteceu? Há cerca de 2.500 anos, conquistaram o direito de suas próprias reuniões e a eleger um representante político para defender os seus direitos no caso de tributo da plebe, certo? Então, vocês viram aí que no início, né, no passado, era bem diferente aí esse conceito de cidadania. Tinha uma diferença aí de direitos e deveres para homens e mulheres, para ricos e para pobres. Plebeus não podiam tomar decisões políticas, somente os patrícios. Plebeus não podiam casar com patrícios, certo? Quem eram os patrícios? Os grandes proprietários de terras. Quem eram os plebeus? Aqueles que eram comerciantes, artesãos, né? Então eles não podiam, plebeus, casar com patrícios. Plebeus também não podiam aí tomar decisões políticas. Somente no decorrer do tempo, dos anos, foi que eles foram buscando aí as suas conquistas e aí eles conseguiram um representante político para defender os seus direitos, né? Que no caso aí era o tributo da plebe. Outro aí na antiguidade que nós falamos aí, a ideia de cidadania remete a Atenas. Então, como que era em Atenas? Lá na página 68, na cidade da Grécia Antiga, foi essa sociedade que surgiu o modelo político chamado de democracia. O que é democracia, gente? Então, o que é democracia? Democracia é aquele direito que você tem de escolher, né? De dar sua opinião, de escolher quem vai dirigir o seu país, né? Então, na democracia ateniense, todos os cidadãos deveriam participar das decisões políticas. Então, na cidadania da antiguidade aí em Atenas, todo cidadão político podia participar das decisões políticas, não tinha aí somente uma parte da sociedade, não. Então, por meio de assembleias e votações. Esse regime, ele é diferente, por exemplo, da monarquia. A monarquia, o poder passa de geração para geração, de pai para filho. Na democracia, não. Né? Por exemplo, o regime democrático é aquele onde o povo, os cidadãos, eles têm o direito de escolher, né, quem vai assumir o poder, quem vai ser o presidente, quem vai ser o deputado, né? Nós temos essa democracia no nosso país. E aí, gente, o que acontece? Em Atenas, há 2.700 anos, a sociedade ela seguia alguns critérios, como o local de nascimento e a quantidade de terras ou propriedades. Então, eles viam isso, de uma pessoa ou família. Então, as pessoas nascidas na cidade que tinham grandes propriedades, né?
que eram nascidos na cidade, tinham grandes propriedades, eles eram chamados de eupátridas, certo? E se consideravam os legítimos cidadãos de Atenas. Apenas os homens dessa classe podiam tomar decisões sobre a cidade. Então, os eupátridas, quem eram? Aqueles que eram considerados grandes proprietários de terra, eram nascidos na cidade e eram chamados de eupátridas. Os eupátridas podiam tomar decisões políticas, somente os homens nesse caso aí, né? Apenas os homens, né? A mulher, não. E aí, dessa classe podiam tomar decisões, apenas os homens dessa classe podiam tomar decisões sobre a cidade como uma oligarquia. Comerciantes e pequenos proprietários eram chamados de demiurgos, né? Então, aqueles que eram comerciantes e pequenos proprietários eram os demiurgos, eupátridas, aqueles que eram nascidos em Atenas e tinham grandes propriedades, e os eupátridas podiam tomar decisões políticas. Os demiurgos, eles eram chamados assim porque eles eram comerciantes e tinham pequenas propriedades, né? Eles eram pequenos proprietários, então eles eram chamados de demiurgos. E aqueles que não possuíam, né, comércio eram considerados tetas, né? E as pessoas nascidas em outros locais, né, de Atenas eram chamados de metecos. Então, grandes populações de Atenas, porém, eram compostas de pessoas escravizadas, tanto por dívidas quanto por guerras. Então, era dessa forma que era considerada aí os direitos e os deveres da cidadania nessa época aí na antiguidade em Atenas. E em 2004, revoltas e pressões populares levaram a uma série de transformações na leis e no regime político de Atenas. Naquela época, um novo código de lei definiu punições iguais para habitantes da cidade e as penas passaram a ser estabelecidas por uma autoridade de acordo com o delito cometido, né? A escravidão por dívida foi proibida, então ao longo do tempo, né, da história, a escravidão por dívida acontecia, a pessoa ficava escrava porque tinha dívida, então foi proibida. Então, e foi criada uma assembleia para a participação popular. Então, o poder dos eupátridas, assim, era grande. Mesmo com o passar do tempo, os eupátridas ainda continuaram aí tendo poder. E aí, gente, o que aconteceu? A partir com a Revolução Francesa, homens e mulheres tiraram o rei e o nobre do poder. Então, com a Revolução Francesa, veio para mudar essa ideia aí de cidadania, de direitos só para uma parte da sociedade. Então, a partir da Revolução Francesa, homens e mulheres tiraram o rei, que tinha todo o poder, que o poder era passado somente ali para sua família, né? De pai para filho, e também tiraram os nobres do poder. Essas pessoas aprovaram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que definiu igualdade de direito entre todas as pessoas. Então, a partir da Revolução Francesa, né? Foi tirado o nobre e o rei do poder e aí foi considerado aí a cidadania, o direito para homens e para todo cidadão. E a cidadania aqui no Brasil, como que era, gente? No Brasil, nem todos eram considerados cidadãos. Então, durante a monarquia, em 1822 e 1899, apenas homens maiores de 25 anos que tivessem determinada renda tinham o direito de votar. Então, não eram todos. Então, homens maiores de 25 anos que tivessem renda, né, que tinham o direito de votar. Então, no início da Primeira República, o critério de renda foi eliminado. Aí depois tiraram esse critério da renda e homens alfabetizados e maiores de 21 anos puderam votar. Religiosos, alguns soldados, mulheres e analfabetos, né, que eram 80% da população, não tinham esse direito. Então, mulheres, religiosos e alguns soldados e analfabetos não podiam, certo? A população em geral tinha pouco ou nenhum acesso à educação. Então, pouquíssimas pessoas tinham acesso à educação. E aí, vocês viram que hoje, né, não tem essa. Todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, a nossa lei, né, que é aí a Constituição Federal,
dá esse direito tanto para homens quanto para mulheres, acesso ao voto, voto para todos. Hoje, a criança que tem 16 anos, ela já pode votar, não é obrigatório, mas a partir dos 18 anos esse voto já é obrigatório, tanto para homens, mulheres, homens e mulheres, né? Tem direito. E aí nós falamos também sobre a cultura e religião, né? Cada povo, tem uma cultura e uma religião diferente. Nós falamos sobre as religiões politeístas e monoteístas. Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses e monoteístas são aqueles que acreditam em um só Deus. E aí nós falamos aí dentro das religiões monoteístas, nós temos o judaísmo, temos o cristianismo e o islamismo. E falamos também sobre as religiões milenares, o hinduísmo, budismo e o Yorubá. E vocês, diante desses conteúdos, né, falamos do patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? Aquele patrimônio cultural, ele traz o que? Uma história, né? Onde guarda aí a memória de um povo, a tradição de um povo. E nós falamos sobre esses conteúdos, cultura, alimentação, que está envolvido também nessa questão da sociedade, né? Vocês irão estudar esses conteúdos, certo, gente? Que nós já falamos em nossas aulas, revisando e respondendo essas atividades. E na nossa aula online nós iremos corrigir, tá? A tia Angélica falou um pouquinho aqui, é muita coisa para falarmos, mas vocês irão estudar respondendo as questões. E falamos também das regiões do nosso Brasil. Falamos que cada região, ela tem o quê? Tem uma cultura e uma tradição diferente. Falamos das festas, falamos das comidas típicas e nós iremos cobrar na nossa avaliação a região Nordeste e a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é onde está o que? Localizado a nossa capital, o Distrito Federal, nossa Brasília. Então, nesse quadradinho aqui está o Distrito Federal. Dentro do Distrito Federal está Brasília. A região Centro-Oeste ela é composta por 3 estados e dentro de Goiás nós temos aí o Distrito Federal. E a região Nordeste ela é composta por Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará. E nós também falamos sobre as tradições, a cultura desse povo, né? Que cada local tem uma tradição e tem uma cultura, um modo de ser diferente. Espero que vocês tenham entendido. Volte nos conteúdos, estude, leiam bastante para vocês poderem fazer uma excelente prova. Essa semana postei para vocês as atividades, foi enviado no kit aí as atividades de revisão. Logo mais na nossa aula online, tia Angélica estará corrigindo e falaremos mais um pouco sobre esse conteúdo. Um beijo para vocês e até a próxima aula.